Essa discussão vem avançando, né? E hoje uma das definições aceitas, assim, das muitas que existem, mas eu particularmente acho interessante, é que saúde a gente pode considerar como a luta contínua que um organismo, nesse caso o homem, desempenha para fins de manutenção de um balanço positivo entre as forças biológicas, físico-químicas, mentais e sociais que estão constantemente a atuar. Ou seja, nosso indivíduo, qualquer um de nós, a gente está submetido a uma série de pressões, né, de forçantes que tentam desequilibrar esse estado de homeostase, de equilíbrio dinâmico. Né? E no momento que essa forçante prevalece, ou que se estabelece, a gente tem nosso equilíbrio abalado e, por exemplo, e contrai uma gripe. Né? E isso vai abalar a tua saúde. Ou fica deprimido. Né? Embora não tenha uma questão, não seja fisiológico, seja psíquico, mas vai influenciar todo o teu dia a dia. Então é interessante, ela já é mais abrangente, é mais integrada, já é mais... ela considera já o ser humano de uma forma mais... mais multifacetada, vamos dizer assim. Bom, de qualquer forma é o resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o meio ambiente, né, qualquer que seja ele. É uma perfeita e contínua adaptação de um organismo ao ambiente que o envolve. Né? É o resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e seu meio ambiente. É o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Ou seja, são todos termos um pouco abrangentes, genéricos, assim, mas exatamente para ver que essas definições, elas estão, embora mais próximas da realidade, elas acrescentam consideráveis dificuldades à mensuração dos fenômenos a que se referem. Como é que vai se medir um fenômeno desse que está se citando? Né? Qual a ferramenta? Qual é a métrica? Né? Qual o risco de que, ao se medir esse fenômeno, você não esteja interferindo com ele e, portanto, tornando essa medida viciada? Né? Bom, ao mesmo tempo, essas definições tornam necessária uma maneira mais criteriosa de se entender o que significa bem-estar, né, o que é normal, o que é equilíbrio dinâmico. Né? E são conceitos para os quais não existe unanimidade e cuja mensuração é deveras problemática. Portanto, veja só a dificuldade de se definir o que é saúde. Né? Por que isso? Né? Bom, mais que avançando ainda, é uma figura de retórica. E é um ideal que se tem em perspectiva. Não é algo que é passível de ser atingido. Quando a gente fala que é a saúde para toda a população, ou saúde para esse grupo, isso é um ideal a ser atingido, é algo que é muito difícil de ser implementado. Em termos práticos, é quase sempre quantificada em termos de presença ou ausência de algum sinal, sintoma ou diagnóstico associado a alguma enfermidade. Então isso é interessante. Sempre que nós falamos de saúde, na verdade, nós estamos partindo do pressuposto que nós não temos doença. Né? Ou seja, você não se dá conta que você tem saúde. Você se dá conta que não tem quando apresenta algum problema. Aí sim que você te remete para a questão da saúde. Né? Ou seja, então normalmente quando se fala em saúde, se utilizam informações que denotam a falta de saúde. São, portanto, os indicadores negativos, como morbidade, né? O número de pessoas doentes numa determinada população, ou mortalidade, o número de pessoas que vieram a óbito naquela região. E raramente são utilizados coeficientes de bem-estar físico, mental ou social, exatamente pela complexidade de se definir, né, de se mensurar, de se quantificar, né, esses quesitos necessários para caracterizar esse bem-estar que se falando, seja físico, mental ou social. Bom, e a doença, pelo outro lado? A doença é mais fácil de entender. Né? É um desajustamento ou falha dos mecanismos de adaptação do organismo ou ausência de reação aos estímulos a cuja ação está exposto. Ou seja, se nós naquele mecanismo de equilíbrio dinâmico nós estamos, né, de homeostase, né, é abalada essa situação, a gente tem uma doença. Né, o organismo deixou de funcionar daquela forma, naquele mecanismo de autorregulação que o vinha mantendo. Né, então, aí nós nos sentimos doentes. Não deve ser tratado por meio de um sistema binário, como presença e ausência. Ou seja, ou a pessoa está doente, portanto ela está combalida e ela não consegue se viver adequadamente, ou ela está bem e está tudo em ordem. Não é assim, né? Ou seja, não é um sistema binário, presença, ausência, sim e não. Pode ser adequadamente concebido a partir de um processo no qual o ser humano passa por múltiplas situações que exigem do seu meio interno continuamente trabalhos de compensações e sucessivas adaptações. Ou seja, é sempre em busca desse equilíbrio dinâmico, da mesma maneira, guardadas as proporções, quando andamos de bicicleta. Né? A bicicleta, a não ser que seja artista de circo, a pessoa não consegue ficar parada com ela, né? Sem rodinhas.
ou seja, para ela se equilibrar, ela tem que se movimentar. Na medida que ela se movimenta, isso surgem determinados desafios e a pessoa ela neutraliza aquilo e ela sai andando de bicicleta. Podemos utilizar como um termo de comparação muito simplista, né? Mas como que o nosso organismo procura se manter para buscar, então, esse equilíbrio dinâmico, né? Bom, e além disso, assim, todo esse processo, com essas múltiplas situações que estão sempre a atuar, configura a história natural das doenças. Isso é interessante nesse gráfico que a gente vê aqui, porque o que a gente pode enxergar aqui? Né? Bom, numa fase inicial, nós temos aqui no eixo do X, aqui embaixo, o tempo, né? E aqui na abscissa, a intensidade do processo. O que significa isso? Significa que alguns processos, eles, por exemplo, como no caso A, é uma evolução aguda e rapidamente fatal, raiva, exposição a altas doses de radiação, né? Ou seja, o que significa isso? A pessoa é exposta, ela contrai, nós temos essa linha tracejada, é o limiar clínico, ou seja, o que significa? Significa que a partir desse ponto pode ser diagnosticado por alguma alteração dos nossos sinais vitais, febre, por exemplo, batimento cardíaco, presença de glóbulos brancos, diminuição de glóbulos vermelhos, enfim, alteração em algum processo metabólico nosso, você consegue ser mensurado, mas só a partir de um determinado momento, né? Por isso o limiar clínico. Antes disso não tem como os exames ainda não conseguem, de certa forma, ou o próprio acompanhamento médico, ele não consegue ainda identificar. Não que não exista, talvez faltam, é a questão do diagnóstico que tem que evoluir. Mas enfim, o que importa, o que é interessante é o seguinte, que alguns casos aqui, ou seja, a evolução é muito rápida, ou seja, o doente, ele apresenta o agravo, ele vai evoluindo, passa do limiar clínico e rapidamente vai a óbito. Não tem como reverter, né? Já umas outras situações, por exemplo, como o item B, né, no exemplo B, ou seja, uma evolução aguda, né, clinicamente evidente, com rápida recuperação na maioria dos casos. Por exemplo, uma gripe. É isso aqui, você contrai, teu organismo começa a se combater, vai tentando se reverter o processo, isso atinge o limiar clínico, é diagnosticado, você fica com dor de cabeça, com coriza, com febre, isso depois o organismo consegue se estabelecer, o nosso mecanismo de defesa vencem o agente agressor, e isso, ou seja, volta e recupera, passa do limiar clínico e o organismo se recuperou, né? Bom, o item C já diz assim, algumas doenças em que ela, por não alcançar o limiar clínico, a pessoa nem soube, né? Nem veio a saber que teve aquele problema, porque não foi manifestado, o organismo não chegou a apresentar indícios de que houvesse instalado um agravo, né? Nesse caso, por exemplo, hepatite antientérica, né? Bom, o outro caso, por exemplo, D, né? É uma evolução crônica, né? Ou seja, por exemplo, doenças crônico-degenerativas de uma maneira geral, né? Por exemplo, quando a pessoa identifica um problema decorrente do fumo, né? Por exemplo, quando ela assumiu o limiar clínico, quando ela passou desse limite, não adianta ela parar de fumar. Sem dúvida que isso pode aumentar a sobrevida, mas uma vez instaurado o problema, ele não reverte, né? Então, por exemplo, no cigarro, mas doenças relacionadas à contaminação de produtos químicos, né? Ou seja, e vai evoluindo até chegar a óbito. Existem algumas outras situações, por exemplo, ptiríase versicolor, né? Aquela mancha, pano branco, mancha na pele, que no verão some quando a gente toma sol, no inverno, quando tem umidade, volta. Ou seja, então ela tem uma evolução, né? Ou seja, está numa parte subclínica, parte para clínica, então ela vai, né? E o indivíduo, o organismo, ele convive rotineiramente ao longo do tempo com isso. Então isso aqui é um padrão de progressão das doenças, né, que demonstra os diferentes tipos de agravo e como que como nosso organismo enfrenta essa situação. Acho que é interessante para que a gente possa saber, porque muitas vezes a gente acha que por não estar sentindo nada, aí não tem problema nenhum. E não é necessariamente verdade. Você pode ter um agravo que não atingiu ainda o limiar clínico, assim, né? Bom, e qualidade de vida? Falamos então em saúde, falamos em doença, vamos falar em qualidade de vida, né? Bom, qualidade de vida é algo um pouco mais difícil de definir ainda, né? Na verdade, a percepção do indivíduo, né, de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Organização Mundial da Saúde, já bem recente, 94. Você veja a complexidade. Como é que você define qualidade de vida, né? Ou seja, dependendo do padrão, da referência que a pessoa tem, ela pode... Então é difícil de você afirmar ou definir algo que atenda a todos.
Acho que é ao contrário, né? Ou seja, face à diversidade de valores, de culturas, de crenças, de credos, né, que caracteriza os seres humanos, como é que você não pode dizer que algo que é bom para esse grupo seja também para aquele, né? E isso vai interferir na qualidade de vida. Pode ser a mesma situação, só que para um pode ser ótimo, que pode propiciar uma boa qualidade de vida, e para um outro grupo, né, aquilo, por uma questão cultural ou de costume, pode não ser suficiente para assegurar essa qualidade de vida que se busca, né? Bom, a abordagem, né, ou os domínios para mensuração, para estimativa da qualidade de vida, considera a questão física, ou a área psicológica, o nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade. Olha como é complexo, né? Bom, no que diz respeito ao aspecto físico, nós temos a dor, o desconforto, a energia e fadiga, sono e repouso. Isso pode ser medido. Isso vai dizer se o indivíduo ele não tem dor, nem desconforto, se ele tem boa energia, se não tem fadiga, se ele dorme adequadamente, se ele repousa um tempo adequado. Ou seja, então, fisicamente, você consegue ver que aquela pessoa tem qualidade de vida. Psicológico, sentimentos positivos, pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal, aparência, sentimentos negativos, ausência de sentimentos negativos. Ou seja, é um pouco mais subjetivo, já é mais difícil de mensurar. Quando a gente fala, então, em nível de independência, né, ou seja, a possibilidade que o ser humano tem de se mover, estamos relacionados à mobilidade, às atividades da vida cotidiana, à dependência de medicação ou de tratamentos, né, e à capacidade de trabalho. Tem ainda com relação às relações sociais, as próprias relações sexuais, com quem você convive, com quem você lida no dia a dia, suporte e apoio social, como é que é a tua coesão, o tecido social onde você convive, né? Atividade sexual, né? Meio ambiente, segurança física e proteção, ambiente no lar, a qualidade desse ambiente, os recursos financeiros, segurança, né? Consequentemente, possibilidade de uma boa alimentação, de saúde, de residência, de habitação, cuidados da saúde, novas informações e habilidades, estamos falando dessa transformação que o pré-sal significará para a região. Bom, e como que essas pessoas que não tiveram acesso até então poderão ter condição de disputar uma vaga nesse mercado, né? Porque tem uma quantidade de pessoas que vêm chegando no mercado de trabalho é muito grande. Existe esforço nesse sentido, PROMIMP, né? Governo do Estado, mesmo enfim. Agora, até que ponto essas ações são suficientes, né, para poder enfrentar isso? É questão de recreação e lazer, ambiente físico, transporte, né? E espiritualidade, religião e crença, que é algo ainda mais difícil de considerar. Bom, agora a gente faz um corte. Falamos de saúde, falamos de doenças, falamos de qualidade de vida. Agora vamos fazer um corte e vamos falar de ecossistemas, né, que é em cima da região onde a gente vive. Bom, o que é um ecossistema? Qualquer unidade que inclua totalidade dos organismos, né, agrupados em comunidades, de uma dada área, que atua em reciprocidade com o meio físico, de modo a trocar matéria, energia e material genético, e a construir uma estrutura trófica, né, uma cadeia trófica, né? Onde tem os produtores primários, os consumidores, né, os detritívoros, os decompositores, enfim, fazendo a ciclagem dos nutrientes, vai ter uma diversidade biótica e vão ter ciclos biogeoquímicos. É uma definição de Odum, 1977, mas extremamente atual ainda hoje. Bom, o que caracteriza um ecossistema é a estrutura que ele apresenta, né? Como estrutura, ou seja, quais são as substâncias. Porque quando você olha a imagem de satélite, você vai ver que não é assim, a superfície da Terra, e nós estamos falando das áreas emersas, ela não é homogênea, né? Ela tem variações de vegetação, de relevo, né? Consequentemente de solo e, de novo, de vegetação, ou seja, é um mosaico. E o que difere um do outro? Por que existe Mata Atlântica aqui, existe Mata de Restinga aqui, existe manguezal aqui? Ou existe floresta de araucária ali, ou existe campos de altitude, né? Lá, por exemplo, Serra de Itatiaia, ou existe cerrado, ou floresta amazônica, ou semiárido. Por que essas diferenças? É graças às substâncias inorgânicas, às substâncias orgânicas, ao clima, ao substrato físico, sólido, líquido ou gasoso, aos componentes bióticos, aos produtores, às espécies produtoras, consumidoras, predadoras, desintegradoras, regeneradoras. Ou seja, cada um desses exemplos, eles vão ter espécies típicas que estão ali em função desses outros aspectos estruturais que nós falamos, ou seja, o próprio clima, o tipo de solo, o substrato, né, as substâncias inorgânicas, enfim, são essas nuances, essas diferenças que possibilitaram, então, a ocorrência de diferentes ecossistemas agrupados na forma de biomas, né?